12. E é interessante que Paulo ele tem uma forma peculiar de escrever a cada uma das igrejas que ele se propunha ali a cuidar e a discipular. E aos romanos ele de fato vai ali como pertencente àquela cultura. E ele fala de fato tudo aquilo que aquela sociedade, que aquele povo entendia e precisava ouvir. Então vamos lá, Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e assim mesmo esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Com os que choram. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essas são as palavras do Senhor. Amém. Gente, quando nós entregamos, ou melhor, quando nós encontramos Jesus, né, quando temos esse momento e essa oportunidade tão maravilhosa, as nossas vidas, elas se transformam. Quando de fato nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, tudo se transforma. Nós sentimos uma sede, uma fome, uma vontade extravagante de estarmos juntos com Jesus e com tantas outras pessoas ali que congregam e que vivem esse mesmo propósito. E também dentro do nosso coração cresce uma necessidade para que tantas outras pessoas também conheçam a Jesus, vivam as mesmas experiências que nós estamos vivendo. Eu particularmente, eu lembro com riqueza de detalhes do dia que eu tive o meu encontro com o Senhor. Antes que vocês pensem já aí, né, que faz muito tempo, foi lá no tabernáculo com Moisés. Não. Foi antes.
Cadê? Faz um pouco de tempo, mas eu lembro claramente. Por quê? Porque o Senhor aquece isso em nosso coração e traz sempre à memória o dia que para mim foi o dia mais especial da minha vida. Eu consigo me lembrar do lugar, das pessoas que estavam ali, do ambiente, do cheiro, da pessoa que orou por mim. Você consegue fazer esse exercício de lembrar do dia que você teve a oportunidade de conhecer Jesus, que Ele falou ao seu coração? Sei lá se foi um cursilho, um happening, um seminário, aqui na própria igreja, num pequeno grupo, numa célula. Eu tenho certeza que o nosso coração, particularmente o meu, ele se enche de alegria ao se lembrar desse momento. E isso faz parte de uma reação natural que acontece na vida de todo cristão, de todo aquele que se encontra com Jesus e que tem a sua vida transformada. Jesus me encontrou, Jesus lhe encontrou, e você agora passa a ser um instrumento para que outros possam também conhecer a Jesus. É quase que uma reação em cadeia. Veio para mim, e aí eu fiz o possível que estava ao meu alcance para que outros pudessem também encontrar Jesus. Isso me faz lembrar até um filme muito bom, A Corrente do Bem. Conta a história de uma criança que foi desafiada pelo professor a transformar, ou melhor, tentar transformar a sua sociedade. Não a sociedade como um todo, mas assim, o seu grupo ali. E aí a professora propôs um desafio para que eles pudessem elaborar alguma coisa que pudesse trazer um resultado. E aí uma criança bem pequenininha chegou e disse assim: professora, se eu fizer o bem a 3 pessoas, e essas 3 pessoas fizerem o bem a outras 3 pessoas, e essas outras inúmeras pessoas continuarem a fazer o bem para outras 3 pessoas, nós com certeza modificaremos uma sociedade. E é isso que acontece no decorrer ali do filme. Não vou dar spoiler, quem quiser assista, tá lá. Mas é isso que acontece na nossa vida. Nós conhecemos Jesus e queremos que outras pessoas também conheçam. Nós por si só não podemos fazer muita coisa, porque somos limitados. E a própria palavra de Deus nos diz que não é na nossa força, não é no nosso poder, no nosso intelecto, no nosso conhecimento, mas é através do Espírito Santo de Deus em nós. Só que parece que com o passar da nossa caminhada cristã, nós vamos ali meio que perdendo essa vontade ou essa necessidade intensa de falar de Jesus. Nós, por muitas vezes, afirmamos até que assim, mas é porque eu já estou há tanto tempo na igreja, já faço parte de outras esferas dentro da vida cristã, e isso é mais para as pessoas que estão chegando agora, né? Isso é mais para aquelas pessoas que estão ainda no primeiro amor. Esse capítulo de Romanos, ele nos explica e nos inspira a como viver uma vida cristã. Ele dá ali diretrizes básicas e essenciais para que nós, como cristãos, possamos agradar a Deus e viver para Deus dentro da nossa sociedade. Esse capítulo 12 explica como nós podemos, por exemplo, adorar a Deus de uma forma aceitável. E essa adoração envolve todos os aspectos da nossa vida pessoal. Ela não deve apenas usar o emocional, mas sim o nosso racional. Engana-se quem divide a sua vida em minha área secular e minha área cristã, ou da igreja. Nós somos íntegros, inteiros, completos. Eu estava falando mais cedo, na reunião do nosso acampamento, um pouco sobre isso, que nós precisamos ser integrais para Cristo.
A pessoa quando faz um concurso público, geralmente ela pode concorrer a um cargo de dedicação exclusiva ou de dedicação parcial, né? Alguns dos nossos pastores são integrais, eles vivem de fato pelo ministério, enquanto outros têm ali a sua vida bivocacional. Mas nós precisamos entender que para Cristo, a nossa vida, ela é integral. E você deve refletir, e deve exalar, e deve demonstrar Jesus em todas as áreas da nossa vida. Seja na escola, seja no trabalho, na faculdade, na parada de ônibus, na sua casa. Nós cristãos carregamos o nome de Cristo. Na época do meu avô, ser cristão, né, ser crente, vamos colocar esse linguajar, ser cristão, crente, era sinônimo de uma pessoa íntegra, de uma só palavra. Os assuntos nas rodas de conversa mudavam. Porque, ei, vamos mudar de assunto, está vindo ali seu fulano. As pessoas confiavam na palavra do cristão, que era sim, sim, não, não. Ao ponto de dizer assim, não, pode pegar a mercadoria, eu anoto aqui, depois o senhor traz o dinheiro, sem problema, porque eu sei que o senhor vai trazer, porque a sua palavra é honesta. E isso é um reflexo da nossa vida cristã. Refletir Jesus em todos os lugares. Por muito tempo, a gente acabou se fechando dentro das 4 paredes da igreja. Mas se a gente parar para analisar, o próprio Cristo fala ali que nós precisamos ser luz. Ora, aqui já é bem iluminado. Não tem muito o que iluminar aqui dentro. Nós precisamos iluminar lá fora, onde de fato necessita e carece de luz. Esse capítulo de Romanos, ele traz conselhos que nos ajudam a desenvolver qualidades que agradam a Deus. E também a ter bons relacionamentos. E também, além disso, a saber como proceder quando somos confrontados, quando somos oprimidos, quando somos maltratados. Eu e você, com toda certeza, já fomos motivo de chacota. Quando eu encontrei Jesus e queria que as pessoas também vivessem essa experiência, queria falar de Jesus para todo mundo, aí as pessoas chegavam para mim e diziam, pronto, agora ela é santo. Né? Não, pronto, agora virou pastor. Acho que eles estavam profetizando sem nem eu saber. Né? Mas eu e você também já fizemos isso com outros. Antes da gente encontrar Jesus, a gente também já acabou cometendo essa falha, esse ato para com outras pessoas. E nesse capítulo ele nos ensina a como combater isso, ou melhor, como confrontar isso. Não indo de encontro, mas aceitando, com perseverança, com fé, e permanecendo firme naquilo que o Senhor tem falado a você, compartilhado com você, sendo um verdadeiro cristão. Aqueles que querem agradar de fato a Deus, não devem somente rejeitar influências, mas devem também mudar a sua própria personalidade. Deus, ele não vai obrigar ninguém a mudar. Nós é que mudamos, porque nós amamos a Deus. E reconhecemos que sem Ele e seu piedoso e maravilhoso amor, nós não somos absolutamente nada. Observem comigo alguns pontos desse texto de Romanos 12. Primeiro diz o seguinte: parem de se amoldar a este mundo. O mundo se refere à sociedade humana como um todo, com seus padrões,
suas práticas, suas atitudes. Esse mundo não está de acordo com os padrões e modos de pensar de Deus. O mundo pressiona a pessoa o tempo todo e acaba moldando o nosso comportamento, a nossa personalidade. Quem quer adorar a Deus de fato, de maneira correta, precisa rejeitar a influência do mundo. Se a pessoa não fizer isso, vai acabar a desenvolver características que prejudicam a elas mesmas e que também desagradam a Deus. O mundo não brinca de ser mundo. Em outras palavras, o diabo não brinca de ser diabo. Quando ele diz que veio para matar, roubar e destruir, essa é a função. Ele não veio para estar assim, vou fazer uma caretinha para você se assustar. Não. Ele veio com uma função, um objetivo em específico. E nós, por muitas vezes, concedemos a ações que ele coloca em nossas vidas e que nós, por estarmos acostumados com as influências ali que o mundo tem nos oferecido, achamos que isso é normal. Achamos que isso faz parte da nova geração. Isso faz parte do avanço da sociedade. Mas na maioria das vezes, nós não abrimos de fato os nossos olhos. Nós não consultamos o Senhor acerca do que Ele pensa sobre aquilo. Vamos fazer um exercício. Você, antes de vir para o culto, você se arrumou, colocou lá a roupa, se olhou no espelho e perguntou ao Senhor se aquela roupa louvava e agradava aos olhos do Senhor? Paulo, mas isso é muito radicalismo. Isso é muito radicalismo. Mas, se o nosso ser, se o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo devem refletir Jesus, as nossas escolhas também. O que eu visto, o que eu ouço, o que eu vejo, isso também deve refletir Jesus. Mais na frente ele fala lá em Romanos 12, sejam transformados, renovando a sua mente. A pessoa também precisa se esforçar para mudar a sua maneira de pensar. E aí é bem difícil. Você principalmente que construiu ali ao longo da sua vida algumas convicções, alguns conceitos, e perceber que esses conceitos eles não estão bem fundamentados no Senhor, é difícil. Eu falo isso porque eu também tive inúmeros conceitos que foram sendo construídos na minha vida, e que quando eu conheci o Senhor, eu precisei repensar sobre eles. A palavra grega, quando traduzida como sejam transformados, indica até que ponto a pessoa precisa mudar. Ela descreve uma transformação completa. Como, por exemplo, de uma lagarta ali que passa pela metamorfose até se transformar em uma borboleta. A pessoa que adora a Deus, que busca a Deus, tem que desenvolver uma nova personalidade. O que a gente chama de metanoia, mudança de mente. Porque uma vez que a sua mente é transformada, todo o seu corpo também obedece a essa transformação. Mas como eu falei, parece que a gente vai se acostumando com muitas coisas. A gente vai abrindo muitas concessões. A gente vai negociando muitas coisas. Na área da saúde, um sinal ou um sintoma, ele significa que o seu corpo está respondendo a alguma ação. E isso não necessariamente é algo ruim. Quando nós estamos com uma inflamação, por exemplo, nós logo remetemos inflamação, doença. Doença, algo pesado, algo dolorido.
Só que por muitas vezes, a inflamação, ela é um sinal do seu corpo para que você observe algo que você não está conseguindo enxergar. No processo inflamatório, nós observamos 5 pontos ali que chamam a nossa atenção. Nós temos a presença do aumento da temperatura, calor, a febre. Nós temos também a vermelhidão daquela área inflamada. Nós temos também o inchaço daquela área, o edema que é causado. Nós temos um excesso de dor muito grande. E temos também a perda daquela função. Se meu dedo eu bati, machuquei, ele vai ficar quente, vermelho, inchado, com muita dor, e logo eu não vou conseguir executar as funções básicas daquele dedo. Nós devemos nos preocupar muitas vezes, ou melhor, nos atentar com um olhar mais criterioso, não é com a presença desses sinais e sintomas, porque o seu corpo está falando que algo está errado. Nós precisamos muitas vezes nos atentar com a ausência dos sintomas. Ainda dentro da área da saúde, as doenças que são mais devastadoras, elas são silenciosas. Ela não vai lhe dar febre, não vai lhe dar inchaço, não vai lhe dar dor, não vai lhe dar perda da função. Ela simplesmente vai surgir. E o seu corpo não vai conseguir entender e lhe notificar, e lhe sinalizar que você precisa fazer algo, mudar, se transformar, intervir. Nós, como cristãos, precisamos demonstrar todos os sintomas que Cristo causa em nós. E para isso, eu separei 4 características que refletem um cristão que não apresenta sintomas. Um cristão assintomático. Primeiro ponto. Um cristão assintomático, ele não tem sabor. Lá em Mateus 5,13, nós vamos encontrar Jesus falando o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. No tempo de Jesus, o sal era usado nos alimentos para dar sabor, e também usado como adubo na terra para que ela se tornasse mais fértil. E isso a gente observa pelo estudo geográfico daquela região. Por muito tempo, o sal, ele se tornou um símbolo de sabedoria, de fertilidade, dando sabor à criação e também prosperando tudo aquilo que ele tocava. Quando falo que nós cristãos somos, ou melhor, que nós cristãos que não temos o sabor, é que nós perdemos as características principais da vida de Cristo, da vida do cristão, que é contagiar outras pessoas, trazer alegria, trazer vida às outras pessoas. Já imaginou? Não sei se tem alguém aqui com hipertensão e precisa fazer ali uma diminuição, né, do consumo do sal. Mas quando você tempera ali a sua comida, ela ganha uma vida, ela realça o sabor. Se você não coloca o sal e faz com maior zelo, com maior cuidado, segue a receita da melhor forma possível, embora esteja saboroso, embora esteja gostoso, apetitoso, falta algo. Nós cristãos precisamos demonstrar precisamos demonstrar o sabor que Cristo dá à nossa vida. Precisamos demonstrar a alegria que o próprio Cristo teve e deu às nossas vidas, para que outras pessoas possam sentir também essa alegria. Um outro ponto de um cristão assintomático é que ele não tem luz. Lá em Mateus 5, no versículo 14 agora,
nós vemos Jesus dizendo o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem muito o que falar. Se nós apagássemos todas as luzes daqui, e se eu acendesse uma pequena luz, uma vela, mesmo que pequena, ela bem posicionada, ela conseguiria clarear uma determinada área. Assim somos eu e você. O Senhor Jesus tem nos posicionado em locais estratégicos para que possamos refletir a luz de Cristo, para que possamos refletir a luz dele, porque nós não temos a capacidade de sermos luz, nós apenas propagamos a luz que o próprio Cristo nos ilumina. Há muito tempo atrás, afirmava-se que a Terra era o centro do universo. E aí, todo mundo acreditava isso, que todo o universo girava em torno da Terra. Com o passar dos estudos, veio um pesquisador e disse: não, a Terra não é o centro do universo. O centro do universo é o Sol. É ele que orquestra e que gere todo o nosso sistema solar. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós entendemos que de fato Cristo é o centro das nossas vidas. É Ele que nos ilumina, é Ele que nos dá calor, é através dele que nós sentimos as coisas. Nós somos como a lua. Não sei se você sabe, mas a lua, ela não tem luz própria, Ela é um satélite natural ali, que ela, bem posicionada, consegue captar a luz do sol e refletir. Nós somos pequenas luas, bem posicionados, conseguimos refletir a luz de Cristo. Refletimos na nossa escola, na nossa casa, no nosso trabalho, mas não a nossa luz, a luz do Senhor. O terceiro ponto de um cristão assintomático é que geralmente ele não produz fruto. João 15, no versículo 16, diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nós, cristãos, somos conhecidos pelos nossos frutos. Uma mangueira jamais vai dar uva. Nenhuma macieira vai dar outro fruto que não seja maçã. Nós, cristãos, temos que dar frutos. E qual é o fruto de um cristão? Outro cristão. E eu não estou falando dos filhos, porque Deus, ele não tem netos. O seu filho, ele não é cristão por herança, não. Nós temos que ensiná-lo, para que ele possa lá na frente tomar a sua atitude de entregar sua vida a Jesus e se tornar de fato um cristão. Mas nós, como cristãos, precisamos gerar outros cristãos. Nós precisamos fazer com que outras pessoas conheçam a Cristo, e esses são os nossos frutos. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos fazer com que outras pessoas possam conhecer a Jesus e transformar num lindo pomar, onde outros frutos vão ter a capacidade de crescer, se fortalecer, amadurecer e gerar outros frutos. E dar continuidade até que o Senhor venha. E o último ponto, para finalizar, de um cristão assintomático, é que o cristão, ele não vai apresentar cheiro.
Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo como aroma de morte. À medida que a fragrância do Evangelho é espalhada no mundo, pelo nosso testemunho, pelo testemunho do cristão, tem sempre um aroma agradável, embora possa ser recebida de diferentes formas. Tanto um mau cheiro para os que estão se perdendo, quanto também um bom perfume para aqueles que estão vivendo. Eu passei por uma experiência e lembrei esses dias, trabalhava numa loja, e aí uma das colaboradoras da loja, ela levou um perfume muito caro. Muito caro. E tipo, era um perfume pequenininho. E aí, ela estava se gabando desse perfume, porque eu trouxe, não sei o quê. E a gente ficou naquela, assim, qual a necessidade da pessoa vir trabalhar? Poderia ter colocado em casa e deixado, né? Mas trouxe. E aí, porventura, sem querer, a bolsa dela cai do armário. E aquele perfume invade todo o ambiente, porque o frasco se quebrou. A atitude dela de estar se gabando tanto, né, do perfume caro que ela trouxe, e porque ganhou, e não sei o que, aquela coisa toda, transformou aquele aroma tão doce, tão agradável, num cheiro repugnante. Não houve modificação na formulação do perfume, não houve interferência de absolutamente nada, mas o fato dela ter se gabado, ou ter exaltado, enaltecido, fez com que aquele perfume modificasse o seu aroma para todo mundo, que era um aroma bom, mas se tornou intragável. Assim deve ser a nossa vida, um bom perfume, não por quem nós somos, não por quem nós construímos ao longo do tempo, mas por quem Cristo é através de nós. É claro que muitas pessoas vão olhar e vão desdenhar, muitas pessoas vão sentir como um aroma de morte, mas para o Senhor, e para aqueles tantos que estão sedentos, será um aroma de vida. Que nós possamos viver sentindo os sintomas que Cristo causa em nossas vidas. Esses sintomas transformam tanto as nossas vidas, como outras vidas, para continuar e para também prosseguir em fazer com que tantas outras pessoas sintam esses sintomas e propaguem o amor de Jesus, o amor de Deus, muitas vezes até mesmo sem falar. O Senhor quer que nós resplandecemos o seu amor através das nossas vidas, através da obra que Ele, ali na cruz, levou e carregou em nosso lugar. Porque a partir disso, nós hoje temos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui. Fomos alcançados pelo Senhor, através da vida de algumas pessoas que foram alcançadas também pelo Senhor. E nós vamos dar continuidade a isso. Através das nossas vidas, outras pessoas serão alcançadas pelos sintomas que Cristo causa em nós. Que Deus nos abençoe, que possamos evidenciar Jesus ao mundo e continuar fazendo com que outras pessoas possam se achegar e sentir os mesmos sintomas que nós sentimos por amor a Jesus. Louvemos ao Senhor.